Fala, galerinha do quinto ano, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do terceiro bimestre de Estudos Paraenses, certo? Hoje a gente vai começar na nossa aula 1 falando sobre o capítulo 26, né? Que é justamente um momento muito importante na história do Pará. Nós estamos falando desde lá do segundo bimestre do Pará no período colonial, lembra? Né? Então, quando começou o período colonial paraense, 1616, amazônico, né, de uma maneira geral. Começou em 1616 com a fundação da cidade de Belém. E ele termina justamente num evento que a gente vai ver hoje, né? Então, nós vamos falar sobre o final do período colonial amazônico, tá? Então, tem um fato importante que aconteceu, né, justamente no final desse período colonial, tá? Para a gente entender por que ele acabou e como que ele acabou, tá? Então, a nossa aula 1 é lá do capítulo 26, eu vou pedir que você abra aqui na página que está indicando para você na tela, tá? Página 148. A província do Pará se desliga de Portugal, tá bom? Então, vamos entender como foi que isso aconteceu, tá? Você já ouviu falar da adesão do Pará à independência? Já ouviu falar? A adesão do Pará à independência do Brasil, a gente tem até um feriado, inclusive em agosto, tá? 15 de agosto é um feriado em que é um feriado paraense, inclusive, é só aqui no Pará que tem feriado estadual, tá? Em que a gente comemora, que a gente lembra ali a adesão do Pará à independência, tá? Mas o que foi isso, tá? Vamos entender um pouquinho, tá? O que foi, certo? Então, durante muito tempo, tá? O território que a gente chama hoje de Brasil, ele não foi administrado pelos brasileiros, ele foi administrado pelos portugueses. Ou seja, o Brasil, ele era colônia de Portugal, tá? Lembra que a gente falou lá no início do segundo bimestre o que era uma colônia, né? Então, se você quiser lembrar o que é uma colônia, volta um pouquinho, tá? Mas só para a gente rememorar aqui, relembrar, colônia eram justamente aqueles territórios fora, né, do continente europeu que eram conquistados pelos europeus, ali no período que a gente chama de grandes navegações. Tá? Então, o Brasil, durante muito tempo, ele foi colônia de Portugal. Desde lá de 1500, quando os portugueses chegaram aqui a primeira vez, tá? Até 1822, que foi quando o Dom Pedro I proclamou a República, tá? Então, a partir do dia 7 de setembro de 1822, o que te faz lembrar essa data? A gente só lembra que é feriado. Por quê? Porque não tem aula, né? Então, a gente lembra que é feriado, tá? Mas é feriado de quê? Feriado que comemora a independência do Brasil. Ah, independência de quê? Independência de Portugal, né? Então, desde o dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ele não era mais administrado pelo rei de Portugal, ou seja, ele não era mais uma colônia de Portugal, tá? Mas ele passou a ter uma administração própria, tá? Ou seja, ele ficou independente, ele era uma nação independente a partir daquela data, a partir da proclamação da independência, certo? Então, ele foi colônia portuguesa de 1500 até 7 de setembro de 1822. Aí vamos lembrar, né? O Pará, ele foi colônia de Portugal de 1616, que foi quando eles fundaram Belém do Pará, né? Até 1823, né? Então, olha só. O Brasil ele se torna independente em 1822, mas o Pará ele só vai aderir a essa independência, ou seja, aceitar essa independência e fazer parte do Brasil, tá? Quase um ano depois, né? Quase um ano depois, porque é 15 de agosto, né? Então, só no ano seguinte, que é 1823. Agora, por quê? Né? Por que será que no Pará demorou tanto? Tá? Então, apesar do Brasil ele ter se tornado, tá, independente em 1822, tá? Não significa que as coisas simplesmente mudaram de uma hora para outra, tá? Então, não é porque se tornou independente que a vida de todo mundo começou a ser melhor, né? Todo mundo, simplesmente Portugal deixou de exercer influência no Brasil e pronto. Na verdade, não foi bem assim. Até porque, vamos lembrar, o primeiro imperador brasileiro não, né? Do Brasil, foi Dom Pedro I. E Dom Pedro I era filho do rei de Portugal. Aliás, foi ele mesmo quem proclamou a independência do Brasil, tá? Então, aí você já percebe o quanto que Portugal ainda tinha essa influência. Poxa, o próprio príncipe herdeiro
né, português, aquele que em tese governaria o Brasil, né, governaria Portugal e por consequência o Brasil e todas as outras colônias que Portugal tinha, tá? Ele já seria, né, imperador de tudo isso, mas ele resolveu declarar a independência, tá? Então percebe que ainda se tinha influência, né, dos portugueses aqui. E outra coisa importante, mesmo com essa mudança, tá? A organização da sociedade, da maneira como ela era, permaneceu. Ou seja, a escravidão, né? Nós estudamos sobre a escravidão, fizemos uma aula exclusiva sobre esse período, de explicar o conceito de escravidão, né? Que era aquelas pessoas que exerciam trabalho forçado, né, por outras, enfim. Então, a escravidão dos negros africanos continuou, ela permaneceu, né? Então, isso era uma coisa que não tinha sido resolvida. Quer dizer, o Brasil, apesar de ter se tornado independente, ele continuava com a mesma política e a mesma forma de organização social que existia antes, quando ele era apenas uma colônia, certo? E aí, não significava que porque, né, tinha sido lá declarada a independência, todo mundo ia concordar com isso, né? Então, paz e amor, vai dar tudo certo. Na verdade, não, tá? Você teve ali várias discordâncias, tá? E no Pará, nós tínhamos pessoas que não gostavam dessa ideia, que não queriam essa separação entre o Brasil e Portugal. Por quê? Porque eram pessoas que lucravam com essa proximidade. Belém sempre teve, não, Pará, na verdade, sempre teve muito mais proximidade com os portugueses do que com o restante do Brasil, tá? Por quê? Porque até geograficamente era mais rápido chegar de Belém para Portugal, né, atravessar ali o Atlântico, do que descer e ir para lá no Rio de Janeiro, por exemplo, que era onde era a sede, né, aqui da colônia brasileira e depois capital também do Império Brasileiro, era ali onde ficava. Então, no Pará, você tinha ali uma elite, que a gente chama, né, que era um grupo de pessoas que estava no comando ali, próprios comerciantes, né, e por aí vai, que não se davam muito bem com o restante do governo brasileiro. Então, não queria essa separação. Na verdade, eles queriam permanecer como colônia de Portugal porque eles lucravam com isso, tá? Então, a província do Grão-Pará, né, que era como era chamada, não eram estados, eram províncias, tá? Então, a província do Grão-Pará, lá no século XIX, ela tinha ligações políticas, e negócios com Portugal. Era mais ligada a Portugal do que ao restante do Brasil. Então, isso fez com que as pessoas que estavam no comando aqui não quisessem aceitar, né, essa intromissão, né, essa mudança tão drástica, né, de simplesmente Portugal não ser mais a metrópole do Brasil, né, e eles terem que obedecer a um governo brasileiro, né, feito por pessoas com as quais eles não concordavam, tá? E não significava também que essa mudança, né, mesmo quando o Pará aderiu, né, não foi assim tão de boa, né? Então, como é que o Pará vai aderir a essa independência? Então, ele vai reconhecer, sim, a independência do Brasil, ou seja, vai reconhecer o Brasil como uma nação, né? Não mais uma colônia, tá? Vai aceitar se desligar de Portugal só em agosto de 1823. É por isso que a gente tem, então, 2 feriados, né, de independência do Brasil. Um nacional, que é o 7 de setembro, e o estadual, que é o 15 de agosto, né, que é justamente ali a data em que a gente comemora essa adesão do Pará à independência, tá? E aí sim o Pará deixa, né, de ser colônia de Portugal, então o Pará ficou sendo praticamente ali, território português por quase um ano depois da independência, tá? E quando ele aceita, quando ele adere, né, que tem essa adesão aqui, ele passa a fazer parte do governo brasileiro, ele passa a fazer parte do Brasil. Tá? Não pensem que essa mudança, essa transformação, essa adesão, ela foi assim, de boas. Não foi, tá? Foi bem conturbado, você teve histórias trágicas de pessoas que morreram porque não queriam, né, que o Pará fosse, né,
independente de Portugal, ou outras que até aceitavam a independência, mas não aceitavam, né, a maneira como essa independência tinha ocorrido. Então não aceitava, por exemplo, que você ainda tivesse muitos portugueses que tinham influência aqui, não aceitava, por exemplo, que você tivesse um imperador que não fosse brasileiro, né, imperador português, não aceitava a escravidão, enfim. Então você teve ali muitas discussões, porque lembra, as pessoas viviam na sociedade colonial, mas elas não concordavam em tudo, né? Elas não estavam ali vivendo juntas porque elas concordavam com absolutamente tudo que uma ou outra fazia. Não, elas tinham os seus conflitos, tinham as suas questões, né? E é importante a gente lembrar que mesmo quando o Pará aderiu, né, ele não vai aderir assim de maneira pacífica, tá? Ele só vai aderir depois que tem ameaças, depois de conflitos sérios, aí ele passa a fazer parte, aceitar, ok, né, para evitar mais mortes, para evitar mais conflitos, para evitar mais problemas, vamos aderir e fazer parte do Império Brasileiro. Tá? É por isso, então, que ele demora aí quase um ano, né? Só um ano depois da independência ter sido proclamada lá, né, no Sudeste brasileiro, é que aqui a região norte, né, a parte norte vai aceitar. Não é porque é atrasado, não, é porque eles estavam visando os seus próprios interesses, né? Eles não se viam lucrando muito com essa independência, se viam lucrando muito mais permanecendo como colônia, tá? Por isso que eles vão demorar a aderir, né? Mas aí, por fim, né, mesmo depois de muito conflito, muita ameaça, muita briga, eles acabam aderindo. E hoje a gente tem dois, né? Hoje nós fazemos primeiro parte do Brasil, né? Porque senão a gente ia fazer parte do Reino de Portugal, tá? Até hoje. E nós temos dois feriados da independência, né? Um seguido do mês do outro ali, um em agosto e outro em setembro, certo? Então, eu vou te pedir para você prestar bastante atenção, tá? Bem aí na descrição da sua aula, tá? Para saber qual é a atividade que você tem que fazer direitinho, tá bom? A gente se vê daqui a pouco. Beijo e tchau!